suspenso, quem quiser tentar fazer o exercício, né? Mas muito comum essa aula por aqui. O que sai da primeira equação é a lei de conservação. Vai aparecer uma corrente conservada, como já apareceu no caso global. Independentemente do alfa depender de x ou não. A informação que está aqui é a informação que já haveria quando o alfa era independente de x e que era a simetria global. Então, eu ganho uma lei de conservação. Tem realmente uma corrente conservada. O que é bastante interessante que sai daqui é uma noção de que a derivada do Lagrangiano em relação a dmi ali simetrizado é zero. Então, essa informação aqui, ela me implica que a única forma do campo de gauge aparecer no Lagrangiano é através dessa combinação. Então, essa informação, que para nós, lá na nossa formulação era, eu quero spin 1, e isso aqui saído é a expressão da propagação do spin 1, no teorema de Gödel, é a simetria que me diz que a única forma de eu introduzir uma dependência do Lagrangiano no campo de calibre é se ele aparecer nessa combinação, que já seleciona o spin 1. Então, o teorema de Gödel já está selecionando o spin 1. Então, isso é o que sai dessa informação. Essa informação aqui também é bastante interessante. O que sai dessa informação aqui é, naturalmente, sai para nós o acoplamento do campo de gauge com a corrente. Ou seja, sai a equação de Maxwell. Então, nesse formalismo, a equação de Maxwell, eu não preciso escrever ela é o resultado da simetria. Automaticamente, a informação que sai daqui é que a corrente conservada, ela se acopla com o campo de calibre dessa forma. Exatamente dessa forma. E o campo de calibre, ele só pode aparecer no Lagrangiano a partir da sua combinação rotacional. Ou seja, automaticamente essa aqui exclui o simetria de gauge. Então eu ganho 3 informações em uma só. Como força da simetria. Conservação da corrente. A forma, já sai a equação de Maxwell, como produto da simetria. E terceiro, eu não impus nada. Não impus que dava lambertiano de A transverso, I a zero. Eu não impus isso. Aquela equação já saiu dali. E a terceira informação, quer dizer, essa terceira informação, ela está embutida aqui. Na verdade, essa informação vai me dar primeiro do que isso. Eu vou entender isso vai me dar isso, e aí a segunda informação, vocês vão ver que vai me dizer que isso aqui tem que acontecer. Então, nós tiramos todo o eletromagnetismo do teorema de Gödel, dizendo que eu quero ter uma simetria local. Agora, a estrutura do pensamento, o que nós fizemos? Tem 2 maneiras de olhar a questão da simetria. Então, agora a questão é, eu já entendi que vocês vão fazer esse exercício, nós vamos discutir na próxima aula, que aí nós vamos introduzir outras variantes de termos de matéria. Então, por exemplo, se o W mais e o W menos, como é que é a interação do W mais e do W menos da teoria eletrofrágil com o fóton? Vai sair daqui, vai fazer interação eletromagnética para spin 1, quer dizer, a matéria tem spin 1, a matéria não é spin meio, mas a matéria é spin 1, guardando sempre o campo de calibre vetorial. Bom, então isso aqui me dá uma noção da simetria. Agora, o próximo passo, que é a abertura para Young-Mills, e agora, quando esse objeto de spin 1 autointerage? Como é que eu posso construir autointerações de spin 1? Tem uma receita? Quais são os princípios físicos que eu vou colocar como princípios guia para dizer eu posso construir spin 1 em autointeração? Por que o fóton não interage? Autointerage. Por que eu tenho autointeração, por exemplo, de gluons na QCD? Então a gente vai entender isso aí também como um recado do espaço-tempo para nós. Então, para poder colocar autointeração de spin 1, nós vamos ter que entender que eu não posso ter o fóton. Eu tenho que ter alguma estrutura, eu tenho que ter uma simetria mais profunda para poder produzir a autointeração, que é, no fundo, Young-Mills. Young-Mills, eu não vou construir Young-Mills pelo princípio normal de fazer invariância. Nós vamos chegar em Young-Mills baseado nessa ideia. Eu tenho spin 1, massa zero, autointeragindo. Então, qual é a forma mais geral de eu proporcionar em autointeração de campo de Young-Mills? Então, eu vou deixar uma tarefa para vocês, além de quem quiser trabalhar um pouquinho disso, fazer o seguinte exercício em casa.
estou pressupondo aqui que todo mundo tem uma basezinha em teoria clássica de campos, que é o seguinte: nós normalmente nos referimos a um lagrangiano de Maxwell dessa forma: menos 1/4 de f min ao quadrado mais j mi. Então isso aqui dá para nós mi do f min igual a j mi. É como a gente tira as equações de Maxwell a partir do lagrangiano. Esse objeto aqui depende de primeira derivada. Então, esse lagrangiano ele contém duas derivadas. Isso é o que a gente chama de formulação de segunda ordem. Vou dar para vocês um exercício, é uma coisa bem simples para vocês fazerem, mas nós vamos usar, isso é muito importante. Às vezes a gente ganha muita informação sobre uma teoria, reescrevendo ela sobre uma outra forma. Imagine que eu fizesse a seguinte brincadeira. Eu tenho um campo a mim. Eu introduzisse o seguinte lagrangiano. Vou botar aqui um parâmetro alfa, depois a gente ajusta esse parâmetro alfa. Olha, então estou dizendo que tem dois campos agora. Eu tenho um campo vetorial e um campo tensorial de rank 2, antes. Esse campo aqui aparece no derivado. Esse campo aqui ele tem uma derivada no lagrangiano, é o chamado campo auxiliar. Ele não tem dinâmica. Se eu tirar as equações de Euler-Lagrange dele, é só para isso aqui, ele aparece algebricamente no lagrangiano. Só quem carrega a derivada, quem tem momento, é esse campo. Tá? A gente pode fazer um oscilador harmônico. Todo mundo lembra do oscilador harmônico simples, né? O meio, né, meio de mx ponto ao quadrado, né, menos meio de kappa x2, né? A gente pode, se quiser, a gente pode substituir, quer dizer, essa interação x2 aqui, eu poderia dizer que eu tenho uma coordenada y, eu poderia introduzir uma coisa desse tipo aqui, menos meio de kappa y, menos meio de y2. Então, vou tirar a equação de movimento para y é igual a kappa x, substituo isso aqui, y, vai ficar kappa 2x2, vai ficar, só botar aqui uma então eu consigo representar uma interação quadrática por alguma coisa que é linear e tem um campo auxiliar. Essa é uma maneira de você esconder alguma coisa que às vezes é quadrática, mas que às vezes é interessante. Então, isso aqui é só um exercício que aparentemente é sem consequência, mas que vai ser muito importante para a nossa construção de ângulo. Suponha que eu tenho esse sistema. E aí, claro, eu vou tirar a equação de campo. Quando eu tirar a equação de campo para mim, eu vou fazer o princípio variacional em relação ao vou fazer o princípio variacional em relação ao B. Então eu vou ter aqui que vou variar isso aqui, eu vou ter dmi a mi menos dmi a mi, variando isso aqui em relação a B. Me dá isso aqui, e isso aqui vai me dar menos dmi igual a zero. Então a equação ela me diz que dmi, na verdade, é o dmi ali menos dmi. Se eu fizer o princípio variacional para o A, eu vou ter que o dmi igual a zero. A integração por parte, a gente mostra que o dmi igual a zero. O que significa isso? O dmi, na verdade, é o f mini. Dmi igual a zero é a equação de Maxwell. Então, no fundo, eu introduzi um campo que está me dando, no fundo, a equação de Maxwell. É uma brincadeirinha que eu fiz, introduzi o chamado campo auxiliar. Mas qual foi o papel desse campo auxiliar? Ele me mostrou agora que eu tenho um lagrangiano que não tem derivada, não tem produto de derivada, ele só tem uma derivada. Fica mais próximo da equação de Dirac. A equação de Dirac, o lagrangiano dela não é linear, de derivada, psi barra, i, gama mi, dmi, psi, só tem um dmi. Eu consigo colocar a descrição de um campo que tem duas derivadas através de um campo que só tem uma derivada. Isso chama formalismo de primeira ordem, que é muito importante na gravitação. Na gravitação é mais interessante usar o formalismo de primeira ordem do que o de segunda. Então nós vamos usar aqui. O formalismo métrico é o formalismo de segunda ordem. Ele esconde uma série de fatos. A gente não vê a torção, a interação com os termos fica muito mais complicada. Ao passo que o formalismo de primeira ordem, ele abre a descrição da gravitação. E a gente está introduzindo o formalismo de primeira ordem também para campos vetoriais. Não precisa ir para gravitação. Então vocês façam esse exercício,
queria que vocês mostrassem que pelas equações de Euler-Lagrange, vocês conseguem fixar o BMI e mostrar que esse lagrangiano aqui, no final do dia, ele nada mais é do que isso aqui. Claro, escolhendo o alfa certo. Vocês vão escolher um valor de alfa, para um certo valor de alfa, esse lagrangiano aqui descreve exatamente o lagrangiano de Maxwell. Então, isso é uma formulação alternativa, à formulação quadrática do lagrangiano de Einstein, do lagrangiano de Maxwell. Eu introduzi esse campo auxiliar, chama-se campo auxiliar, porque não tem derivada, ele aparece algebricamente. A equação de movimento dele fixa ele em função do outro campo, mostrando que ele não é independente. Eu não introduzi um grau de liberdade aqui. Porém, a equação adquire uma forma mais simples. Para a gente estudar simetrias, isso às vezes é mais interessante. Eu não perdi a física está aqui. Isso é Maxwell. Mas simplesmente eu joguei aí esse campo, substituí uma coisa que era quadrática por uma coisa que era linear às custas desse campo. Eu introduzi um campo a mais, mas que não é um grau de liberdade física. E as equações de campo mostram que BMI é DNI. O campo final do dia, o que sobra é isso. Tanto é que a história no final do dia é essa. Mas isso aqui se chama formalismo de primeira ordem. Então nós vamos usar esse formalismo de primeira ordem para a gente ver como é que a gente pode construir de uma maneira muito simples as teorias de Young-Mills. Então a teoria de Young-Mills ela vai sair e vai conseguir, eu quero colocar esse cara em alta interação. E aí, usando o formalismo de primeira ordem, a gente vai ganhar Young-Mills, VaptVult. E depois a gente vai fazer o formalismo de segunda ordem. Só para vocês verem que é possível também, mas complica um pouco mais. Então, essa vai ser a nossa parte. Então, o próximo passo é entender como spins 1 podem auto-interagir. E como deve ser a auto-interação dos spins 1 para a gente evitar certos problemas. Por exemplo, o grande problema é apareceu o spin 0. Certo? Como é que, quando eu vou fazer o spin 1 auto-interagir, eu corro um risco violento de trazer o spin 0 junto com o amigo. Então, a interação ela tem que ser muito fechada para garantir que o spin 0 fica sempre de espectador. Todo esse todo é o enredo de Young-Mills, é manter o spin 0 fora da jogada. Quando a gente quantiza, as flutuações quânticas trazem o spin 0. E aí o que se faz na teoria de Young-Mills se introduz o setor de Faddeev-Popov. Os ghosts de Faddeev-Popov, eles vão entrar como objetos não físicos justamente para matar o spin 0 que entrou pela quantização. A quantização, tudo isso que a gente está fazendo é clássico. Quando nós quantizamos, nós corremos o risco de deixar o spin 0 flutuar. Ele entra como flutuação quântica, mas eu preciso caçar ele. Então eu mando uma horda de caçadores, que são os ghosts de Faddeev-Popov. Os ghosts de Faddeev-Popov, eles entram como ghosts para caçar ghosts. Então eles vão limpar a teoria e deixar só o spin 1 sobrar no final do dia. Então vão entender o enredo desse drama, dessa aventura aí. Então a gente vê, apesar de quem for para Passa 4, eu vou dar aula, é gravada. Você vai dar uma vou te trair. Bem? Vou te trair. Sério, senhor? Oh. Pô, isso é muito complicado para ver pela primeira